Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles são uma das visões mais assustadoras e enigmáticas descritas na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse. Esses cavaleiros representam grandes poderes que, segundo a profecia, trarão destruição e juízo sobre a terra. Mas o que cada um desses cavaleiros realmente significa? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa profecia e entender o papel desses seres na narrativa do fim dos tempos. Na vastidão das profecias bíblicas, os 4 cavaleiros destacam-se como agentes do juízo divino, cada um representando diferentes aspectos da destruição que antecede o fim dos tempos. Vamos explorar em detalhes as passagens do Apocalipse 6, onde essas figuras são reveladas e como elas se conectam com outras profecias bíblicas, trazendo à tona a importância desses cavaleiros na escatologia cristã. Antes de explorarmos cada cavaleiro, é essencial entender o contexto do livro de Apocalipse. A visão dos cavaleiros surge em meio a um cenário celestial grandioso, onde o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tem o papel central na abertura dos céus. Este panorama nos ajuda a compreender o papel dos cavaleiros dentro do plano divino para o fim dos tempos. A identidade dos 4 cavaleiros é cercada por diversas interpretações teológicas. Vamos explorar as diferentes abordagens que variam de interpretações históricas até visões futuristas, destacando as divergências entre estudiosos e as possíveis implicações dessas perspectivas no entendimento da profecia apocalíptica. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco e portando um arco, surge como uma figura enigmática. Alguns o interpretam como uma representação de Jesus, enquanto outros o veem como o anticristo. Neste capítulo, vamos explorar as diferentes simbologias associadas a este cavaleiro, como a cor branca, a coroa e o arco. Como essas características podem nos conduzir a diferentes interpretações. Para lançar luz sobre a identidade do primeiro cavaleiro, vamos comparar sua descrição com a figura de Jesus em Apocalipse 19:11, onde ele também aparece montado em um cavalo branco. Quais são as semelhanças e diferenças? E o que essas comparações revelam sobre a verdadeira identidade do primeiro cavaleiro? A coroa simboliza poder e vitória, enquanto o arco pode representar uma influência abrangente e poderosa. Vamos decifrar esses símbolos, compreendendo como eles se relacionam com a figura do primeiro cavaleiro e as implicações disso no contexto da profecia. Ao combinarmos esses 2 símbolos, a coroa e o arco, no contexto da profecia, o primeiro cavaleiro pode ser visto como uma figura de liderança que, através de suas vitórias e conquistas, espalha sua influência de maneira extensa, possivelmente de forma enganosa, se for interpretado como o anticristo. Ele personifica o começo de uma série de eventos catastróficos, iniciando o processo de juízo que se desenrolará com os cavaleiros seguintes. Assim, sua aparição marca o início de um período de engano e dominação, onde sua autoridade e poder se manifestarão de maneira a preparar o cenário para os eventos apocalípticos que estão por vir. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho e carregando uma espada, é o símbolo da guerra e do conflito. Este cavaleiro tem a missão de tirar a paz da terra, trazendo destruição e violência. Vamos explorar a ligação profética entre este cavaleiro e as palavras de Jesus em Mateus 24:6, sobre guerras e rumores de guerra. A espada é um símbolo universal de guerra e destruição. Vamos analisar como a presença deste símbolo na mão do segundo cavaleiro reforça sua missão de semear o caos e o conflito, ligando-o diretamente às profecias de destruição que permeiam o Apocalipse. A escolha da cor vermelha para o cavalo não é por acaso. Essa cor, frequentemente associada ao sangue e à violência, sublinha a natureza destrutiva da missão deste cavaleiro. Exploraremos como essa simbologia se encaixa nas narrativas apocalípticas e nas profecias sobre o fim dos tempos. Essa simbologia é reforçada ao longo das Escrituras, onde o vermelho aparece frequentemente em contextos de julgamento e destruição. No Apocalipse, o cavalo vermelho serve como um prenúncio de tempos sombrios, onde a violência se torna predominante, sinalizando que a Era da Paz está chegando ao fim, dando lugar ao terror e à guerra que acompanharão o fim dos tempos. Ao explorar esse símbolo, podemos entender melhor como as profecias apocalípticas preveem a desordem global que antecede o juízo final. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto e segurando uma balança, representa a fome e a escassez que assolarão o mundo.
Vamos aprofundar na interpretação desse cavaleiro e os elementos que ele carrega, destacando as consequências devastadoras que ele traz consigo. A balança nas mãos do terceiro cavaleiro simboliza a economia em desequilíbrio, um prenúncio de tempos difíceis onde os recursos serão escassos e a fome será generalizada. Vamos explorar como essa representação está ligada às profecias bíblicas e o que ela nos diz sobre os tempos finais. A fome e a escassez são julgamentos que atingem diretamente as necessidades básicas da humanidade. Vamos refletir sobre como esses elementos estão presentes nas profecias apocalípticas e o que podemos aprender com essas advertências sobre a justiça divina. No contexto das profecias apocalípticas, a fome e a escassez não são apenas desastres naturais, mas sim julgamentos divinos que atingem diretamente as necessidades mais básicas da humanidade. Esses elementos simbolizam uma ruptura na ordem estabelecida, onde os recursos que sustentam a vida, como o alimento e a água, tornam-se escassos e inacessíveis para muitos. Essa escassez é uma consequência direta das ações humanas e do afastamento de Deus, funcionando como uma advertência sobre a justiça divina. É uma forma de mostrar que as escolhas feitas pela humanidade, como a ganância, a corrupção e a exploração desenfreada dos recursos, têm consequências graves. A justiça divina, ao permitir que a fome e a escassez se manifestem, revela que há um equilíbrio moral no universo, onde as ações têm repercussões, e a falta de arrependimento pode levar a um julgamento severo. Essas advertências nos convidam a refletir sobre o estado atual do mundo, forma como tratamos os recursos e o próximo, e a urgência de buscar uma transformação espiritual e moral antes que seja tarde demais. Em resumo, a fome e a escassez nas profecias apocalípticas servem como um espelho da condição humana e um chamado à responsabilidade e ao retorno à justiça divina. Já o quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo, é a personificação da morte, trazendo consigo a presença do inferno. Este cavaleiro é talvez o mais aterrorizante de todos, pois seu impacto é direto e devastador. Vamos explorar as simbologias associadas a ele e o que a sua aparição significa no contexto escatológico. O amarelo é a cor da decomposição, simbolizando a morte em sua forma mais crua. Vamos entender o significado dessa cor no contexto do quarto cavaleiro e como ela se alinha com a visão apocalíptica da destruição final. A morte traz consigo o inferno, uma dupla que representa o fim inevitável para aqueles que rejeitam a mensagem de salvação. Vamos explorar as implicações desse julgamento e o que ele significa no grande esquema da profecia apocalíptica. Essa dupla, morte e inferno, aponta para a consequência final do pecado e da recusa em aceitar a redenção oferecida por Cristo. Na escatologia cristã, esse julgamento é definitivo, selando o destino daqueles que optam por viver a parte da graça de Deus. O cavaleiro não age sozinho. Ele é um precursor do juízo divino que trará fim ao mundo como o conhecemos, marcando o começo de uma nova era de justiça para os redimidos e condenação para os ímpios. Ao explorar as implicações deste julgamento, vemos que ele reforça a urgência da mensagem evangélica. A salvação em Jesus é a única escapatória do destino terrível que a morte e o inferno simbolizam. Na narrativa apocalíptica, esses elementos nos lembram do poder soberano de Deus e do futuro inescapável que aguarda aqueles que ignoram sua oferta de perdão e vida eterna. Portanto, essa passagem não é apenas um aviso, mas um convite para refletir sobre a vida e as escolhas espirituais que moldam nosso destino eterno. Muitos se perguntam, quando os 4 cavaleiros aparecerão? Como interpretar os símbolos presentes no Apocalipse? A profecia bíblica nem sempre segue uma linha do tempo clara. Os símbolos no Apocalipse são complexos e cheios de significados ocultos. A aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse é uma das profecias mais poderosas da Bíblia, representando o juízo divino sobre um mundo que se afastou de Deus. Cada cavaleiro tem um papel crucial na escatologia cristã, trazendo consigo uma mensagem de alerta e reflexão. Não importa sua interpretação, uma coisa é certa. O Apocalipse nos chama a estar preparados, pois o fim dos tempos está repleto de sinais e símbolos que não devem ser ignorados. Mas e aí, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos bíblicos como este. Juntos, vamos desvendar os mistérios do Apocalipse e entender o que o futuro nos reserva.